PGR apura o possível uso de dinheiro público em protestos bolsonaristas. O Senado deve votar amanhã o novo marco legal do saneamento básico. Em meio à pandemia, Rio muda mais uma vez o secretário de Saúde. Casos de violência chamam a atenção mais uma vez para o despreparo da polícia. E um caso bizarro de racismo aconteceu no automobilismo. Hoje com comentários de Rafael Lima, Giuseppe Riesgo, Chicão Bulhões, Irapuan Santana e Paulo Gontijo, veja agora o Livre de Notícias. Lembra dos mortadelas, aquela turma que recebia dinheiro do imposto sindical para defender os governos do PT? Parece que os bolsonaristas já criaram os seus próprios mortadelas 2.0. A Procuradoria-Geral da República está apurando indícios de uso de dinheiro público para as manifestações bolsonaristas autoritárias que pedem o fim da democracia. Ontem, no Livres ao Vivo, sobre autoritarismo em tempos de crise, eu conversei sobre isso com o youtuber Rafael Lima e o deputado estadual e associado do Livres, Giuseppe Riesgo. Pois é, quando teve esse inquérito, eu falei, do STF, eu falei, cara, o inquérito inteiro é maluco, exceto uma coisa. Eu quero saber se tem dinheiro público nisso. Não, se o cara quer fazer uma manifestação retardada lá para defender o que ele quiser, beleza. Eu só quero saber, não, quem tá pagando, eu não quero saber quem tá pagando. Se algum empresário quer pagar os caras, paga lá, faz o que ele quiser, pô. Agora, tem cargo ali, tem funcionário público, é isso que eu quero saber, se tem dinheiro público. Eu não quero pagar. Se outro cara tá pagando, beleza, mas eu não quero. É isso que eu quero saber. Então, quando saiu, eu fiquei meio, nossa, uau, nunca me ocorreu que, por favor, né, pô. Nunca imaginei. Quem que tem tempo pra ir lá acampar na frente de Brasília, pô? Quem tem tempo pra isso na vida? Não, se o financiamento é privado, beleza, não é? Faz o que você quiser ali. Agora, é meio estranho, né? São os mortadelas 2.0. Cortaram o imposto sindical, de repente acabou, reduziu pra caramba as manifestações. Você fala, pô, escuta, né? Pois hein, Rafa? Teve uma vez que tinha um cara manifestando aqui e alguém falou pra ele, chamou ele de vagabundo, mandou ele trabalhar. A resposta dele foi, eu tô trabalhando. Pô, legal, cara. Que ele foi contratado, entendeu? É claro que nós vamos continuar acompanhando isso. Se manifestações antidemocráticas articuladas pelo círculo de poder do presidente já são extremamente preocupantes, imagine então com o uso de dinheiro público. É um absurdo, precisa ser apurado, investigado, processado e punido segundo o devido processo legal. O Senado deve votar amanhã o novo marco legal do saneamento básico. Esse assunto é muito importante para o país. Segundo a Funasa, há uma estimativa de que a cada R$1 investido em saneamento, há uma economia de R$4 na área de saúde. Isso porque o SUS realiza 263 mil internações por ano em decorrência de doenças causadas pelo contato com esgoto não tratado. Essas doenças, vale dizer, também causam impacto negativo na produtividade dos trabalhadores e no desempenho escolar das crianças. Enquanto muitos países resolveram o problema do esgoto desde o século XIX, a falta de saneamento continua sendo um grande fator de geração de desigualdades de oportunidade no Brasil. Acontece que hoje o saneamento, apesar de não ser um monopólio legal, acaba sendo na prática um monopólio das estatais de saneamento vinculadas aos governos estaduais. Isso apesar do saneamento ser um serviço de atribuição das prefeituras, vale esclarecer. Porque basicamente os contratos entre as prefeituras e as estatais são renovados automaticamente, sem nenhum tipo de transparência, sem fiscalização, sem nenhum avanço em termos de eficiência e cobertura do serviço, que também, vale dizer, não chega à metade dos brasileiros. É muito escandaloso. Estamos falando aí de um ciclo perverso do Estado em sua forma patrimonialista, onde o arranjo de forças é mantido para preservar os interesses dos grupos que se revezam no poder, independente da qualidade do serviço prestado à população. Se for aprovado, o novo marco legal do saneamento vai mudar isso, tornando obrigatória a realização de concorrência e submetendo a questão a uma única agência regulatória no lugar das mais de 50 que existem hoje, o que também é muito importante para aumentar a segurança jurídica na atração de investimentos privados. A gente precisa acabar com essa vergonha que é a falta de saneamento que condena nossas crianças pobres a conviverem com esgoto e a todas as doenças decorrentes disso. Por isso, pressione o seu senador, senadores do seu estado, para que votem sim pelo novo marco legal do saneamento. Uma questão importante também
é que o novo marco seja aprovado sem mudanças substantivas, porque senão pode acabar sendo obrigado a voltar a ser debatido na Câmara, o que ia significar, no mínimo, mais vários meses de espera nessa área que a gente sabe é tão urgente e relevante para que o Brasil seja um país minimamente mais justo. Então, vamos todos torcer e pressionar para que essa pauta avance. Saneamento é básico. Bolsonaro fez escola. Não bastasse o país trocar de ministro da Saúde 2 vezes em plena pandemia, o governo do Rio, que está super encrencado com escândalo de corrupção na contratação de hospitais de campanha que sequer ficam prontos, vale lembrar, seguiu o exemplo de Bolsonaro e trocou pela segunda vez o secretário de Saúde do Estado. Quem conta pra gente agora é o deputado estadual e associado do Livres, Chicão Bulhões. Mais um episódio dessa crise no governo do Estado do Rio de Janeiro, e o segundo secretário de saúde, agora no meio de uma pandemia, sendo meio que tirado e meio que saído do cargo, né? Ele pediu as contas para sair, mas ele quis sair alegando que tentou fazer alguma coisa, mas não conseguiu, em razão do grande imbróglio, do grande nó de gestão dentro da Secretaria de Saúde e também de contratos irregulares e suspeitos de corrupção que estão custando milhões de reais para o nosso Estado e, pelo visto, numa insistência de algumas pessoas do próprio governo de continuar com a construção dos hospitais de campanha que ainda não foram entregues e que aparentemente são desnecessários diante de novos protocolos, diante dessa nova fase da doença e diante de tantos leitos ociosos que nós poderíamos usar e equipar melhor e que já estariam à disposição e que bastava usar melhor os recursos que a gente tem para poder dar resultado. É lamentável. Desde o fim de semana, 3 casos de violência policial chamaram a atenção mais uma vez para o despreparo da polícia e a violação de direitos humanos. Quem comenta pra gente é o consultor jurídico do Livres, Irapuan Santana. O número de operações policiais nas periferias do Brasil aumentou mais ou menos 60%, segundo o levantamento realizado pelo G1. E isso vem sendo acompanhado de muita violência e muita morte, né? Inclusive pessoas inocentes que não estavam na troca de tiros e afins, né? Nós temos o exemplo do menino João Pedro. E nós temos vários exemplos do que está acontecendo nas periferias de São Paulo. O nome disso é racismo institucional, segundo o qual o braço armado do Estado ele entende que o homem negro é violento e é tido como um inimigo. E dentro da ideia do racismo, que acaba desumanizando as pessoas, torna com que seja mais fácil ser mais violento e até tirar a vida da pessoa. Então, é preciso que a gente cobre do Estado todos esses abusos para que isso não ocorra, por meio de reformas estruturais e cursos de capacitação dos policiais e praças que estão nas ruas. Outra polêmica com viés racista aconteceu no automobilismo americano. Quem vai contar essa história é o diretor executivo do Livres, especialista em liderança e relações internacionais, meu amigo Paulo Gontijo. Bubba Wallace é o único piloto negro da NASCAR, uma categoria de automobilismo tipicamente americana. E ele foi o principal porta-voz de uma campanha para que a bandeira confederada fosse banida de dentro dos autódromos nas corridas da NASCAR. Bom, nesse final de semana, no Alabama, durante um final de semana bastante racialmente tenso, onde bandeiras confederadas eram exibidas do lado de fora em protesto, na garagem dele foi encontrada uma forca. Ainda é uma dessas demonstrações de racismo inacreditáveis no século XXI e que mostram que o mundo, não só os Estados Unidos, ainda tem muito que andar. Esse tipo de notícia, além de chocar, entristece muitas pessoas, porque mostra o quanto a possibilidade de embate político, sem passar por demonstrações de ódio ao outro, ainda estão muito longe do nosso cenário. Esse foi o Livres Notícia de hoje e não se esqueça, deixa aqui o seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações. Ao longo do dia, acompanhe as novidades mais importantes para quem defende a liberdade por inteiro, instalando o nosso aplicativo exclusivo para associados. Se você ainda não é um associado do Livres, não perca tempo, acesse o nosso site agora mesmo em eusolivres.org/participe, preencha o cadastro e venha com a gente defender a liberdade por inteiro e para todos. O Livres Notícia, como você sabe, de segunda a sexta-feira, sempre às 7 da manhã,
traz sempre um vídeo novo com os principais destaques do dia para você. Hoje, lembrando, teremos a noite de São João de uma forma muito diferente aí em função da pandemia, mas não é à toa que eu usei minha camisa de libertário nordestino aqui. E vamos sempre defender a liberdade por inteiro e para todos. Obrigado e até a próxima.